Olá, igreja querida, aqui é o pastor Jonas e eu estou aqui para continuar trazendo os acontecimentos da última semana da vida terrena de Jesus. Continuando o trabalho do pastor Nery, que iniciou na segunda-feira, o pastor Ricardo na terça-feira e o pastor Bebeto na quarta-feira, que é hoje. Não se pode determinar com precisão os dias em que ocorreram os fatos, os quais eu vou falar para vocês agora. A grande possibilidade é que eles tenham acontecido na terça-feira ou na quarta-feira. Primeiro fato: Jesus observou que várias pessoas que ofertavam dinheiro para a manutenção do ministério do templo, as contribuições eram feitas por muitas pessoas ricas. Mas isto não impressionava a Jesus, pois ele sabia que essas pessoas davam muito pouco em comparação às suas posses. Mas uma viúva pobre deu tudo o que ela possuía para viver, e sua oferta, embora muito pequenina, valeu muito mais à vista de Jesus do que as grandes ofertas dos outros. Segundo fato: ao perceber que os seus discípulos estavam admirados com a grandiosidade e a beleza do templo, Jesus lhe revelou que tudo seria derrubado. Os discípulos lhe perguntaram quando iria ocorrer e quais seriam os sinais da vinda de Jesus e do fim do mundo. Então Jesus pregou o seu grande sermão profético, que contém os seguintes ensinos. Primeiro ensino: os filhos de Deus devem ser cuidadosos para não serem enganados, pois muitos virão como se tivessem sido enviados por ele, ou dizendo ser o Messias, e enganarão a muitos. Segundo, haverá muitas guerras, haverá ameaças de guerras, fomes, terremotos e grandes sinais aterrorizadores nos céus. Os discípulos não devem ficar alarmados, pois tais acontecimentos serão apenas o começo da derrocada do final. Eles devem permanecer vigilantes, lembrando-se que Jesus havia predito tudo aquilo. Terceiro, por causa do nome de Jesus, muitos discípulos serão odiados, traídos, perseguidos, torturados e mortos por seus próprios parentes, pelos seus amigos, pessoas religiosas e governantes. Os discípulos podem confiar que Deus os protegerá do mal e devem perseverar no caminho, sabendo que não tem que se preparar-se para se defender, mas porém confiar que o Senhor lhes dará palavras de sabedoria, as quais os seus adversários não poderão contradizer. Quarto, muitos falsos profetas aparecerão demonstrando grandes poderes e milagres, e enganarão a muitos, até os crentes. Portanto, não deem ouvido à chamada para irem ver as novidades como se estivessem sendo operados por Deus. Quando Jesus voltar, será de uma forma inconfundível. Quinto, a iniquidade se tornará tão abundante e tão comum que o amor de muitos crentes se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sexto, o evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações, e então virá o fim do mundo. Sétimo, os discípulos de Jesus deverão fugir e buscar proteção quando perceberem que está próximo o período da grande tribulação.
tempos terríveis que jamais, desde o princípio do mundo, mas Deus abreviará aqueles dias por causa dos seus filhos. 8º, depois da tribulação, em meio a grandes sinais nos céus e angústias na terra e nos mares, aparecerá no céu o Filho do Homem, Jesus, descendo à terra com poder e grande glória para resgatar o seu povo. Ele enviará seus anjos, que tocarão bem alto as trombetas e recolherão o seu povo em toda parte do mundo. Ninguém, somente Deus, sabe o dia e a hora em que tais coisas acontecerão. Podemos ter certeza que virão repentinamente, como aconteceu nos dias de Noé, quando veio o dilúvio. Por essa razão, devemos estar alertas, preparados e orando continuamente para que possamos estar diante do Filho do Homem. Aquele que fizer pouco caso da advertência e não se preparar, será condenado eternamente. Jesus contou a parábola das 10 virgens para enfatizar a necessidade de estarmos preparados, pois nós não sabemos quando ele voltará. 5 eram prudentes e simbolizavam aqueles que se mantêm preparados para o encontro com Jesus. Mas as outras 5 foram negligentes e não se prepararam. Elas representam aqueles que poderiam ser salvos, mas não serão salvos devido à sua negligência para com Deus. Jesus contou a parábola dos talentos, a história de 3 homens a quem seu Senhor confiou diferentes riquezas para que administrassem durante a sua ausência. Um dos 3 foi negligente. E quando o Senhor voltou, não tinha nada para apresentar como resultado do talento que lhe foi confiado. Este homem simboliza aqueles que poderiam ser salvos, mas não serão devido à sua negligência para com Deus. Jesus contou como fará os julgamentos das nações quando ele voltar. Todos os seres humanos estarão diante dele, e ele separará como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele gentilmente convidará primeiro o grupo a entrar no seu reino eterno, expressando a sua gratidão pelo bem que praticaram com relação ao próximo, como se estivesse feito o bem para ele próprio, Jesus. Ao segundo grupo, ele expulsará da sua presença, mandando-os para o castigo eterno por terem sido negligenciados as pessoas necessitadas, os que conviveram com Jesus e que eles consideraram como desprezo, como se estivesse desprezando o próprio Jesus. No final do seu discurso, Jesus anunciou aos discípulos que ele estava a ponto de ser entregue e ser morto na cruz. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciões se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás para elaborarem um plano para enganar, prender e matar Jesus. Na noite da terça-feira ou da quarta-feira, 2 dias antes da Páscoa, foi servido um jantar para Jesus na casa de Simão, estando presentes Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Maria veio e derramou um frasco de um perfume caríssimo sobre Jesus. Os discípulos se mostraram indignados com o que julgavam ser um desperdício, e Judas Iscariote foi o porta-voz deles, dizendo que o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro usado para ajudar os pobres. Jesus defendeu Maria, dizendo que a deixasse em paz. Os pobres, disse ele, sempre estariam presentes
e eles deveriam ajudá-los. Mas, disse Jesus, Maria fez algo muito bom, preparando-me para o meu sepultamento. E ele profetizou dizendo: aonde quer que este evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que esta mulher fez hoje será lembrado em memória dela. E isto tem se cumprido de forma que o ato de Maria é reconhecido pela luz que nos dá o Espírito Santo, como um dos exemplos mais maravilhosos do amor que move uma pessoa a entregar-se e dedicar sua vida a Jesus. Tentação por dinheiro era uma porta de fraqueza na vida de Judas. Isto é confirmado pelas Escrituras, que nos revelam que ele reprovou Maria por desperdiçar o perfume que ela ungiu Jesus. Não porque tivesse cuidado pelos pobres, pelo contrário. Apesar dele ser o encarregado pelo dinheiro que sustentava o ministério de Jesus e os seus discípulos, ele costumava roubar parte do dinheiro que lhe era confiado. Todos tropeçamos de uma forma ou de outra e pecamos. Mas o Senhor nos manda mortificar as obras da carne pelo poder do Espírito que habita em nós. Pois, se vivermos segundo a carne, morreremos. E Judas não ouviu a Deus, mas ao diabo, que sempre deseja roubar, matar e destruir. Em sequência, as Escrituras nos dizem: então Satanás entrou em Judas Iscariote. Judas mesmo tomou a iniciativa de trair a Jesus e foi procurar os seus inimigos. Estes provavelmente ficaram surpresos, mas aceitaram a oferta de Judas, procurando os inimigos de Jesus, que provavelmente ficaram surpresos, mas aceitaram a proposta e pagaram a Judas 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Que Deus os abençoe.